Eu sou formado em gestão empresarial na FATEC e também acabei de defender a minha dissertação de mestrado na Unesp de Marília. Então, a pesquisa que eu desenvolvi no mestrado foi para tratar sobre as mídias sociais, porque nós estamos numa sociedade cada vez mais envolvida nas mídias. Então, a gente tem aí um público de todas as idades, hoje em dia, acessando, né, as mídias sociais. Aí eu pensei, por que não trabalhar com uma ferramenta que até as instituições, as empresas, elas estão aderindo à utilização cada vez mais, né? Então, eu vou falar para vocês, assim, como que nasceu essa pesquisa. Eu vou abordar de uma maneira um pouco breve, né, para não ficar cansativo para vocês. E também vou dizer como que finalizou essa pesquisa, tá? Então, em 2017, que foi o último ano que eu estava na FATEC, né? O último ano que eu estive na FATEC, eu dei início à iniciação científica. Por isso que é muito importante que vocês, quando se acharem importante, né? Se vocês virem que será importante para vocês, ingressarem na iniciação científica, porque a iniciação científica ela abre portas para vocês e ela dá um olhar que você não tinha antes, inclusive para desenvolver o próprio TCC. Então, a iniciação científica, na iniciação científica, eu comecei a criar essa proposta de pesquisa para o mestrado, e que foi o que eu desenvolvi durante esses últimos 2 anos e meio, que o tema é a gestão da informação e mídias sociais para o engajamento dos atuais e futuros estudantes nas universidades. Então, quando a gente fala em gestão da informação e mídias sociais, a gente está falando de uma plataforma que contém informações naquela plataforma. Então, quando a gente fala em gerenciar a informação, gestão da informação, né, que é gerenciar a informação, é você tratar de uma maneira inteligente, né, vamos dizer, e de uma maneira competente aquelas informações que você tem diante de você. Então, a partir desse olhar, desse contexto, né, que eu acabo de abordar aqui para vocês, então, eu acabei traçando alguns objetivos, uma problemática para poder desenvolver e aplicar essa pesquisa, tá? Então, assim, eu quis responder a seguinte questão, né? Quais as estratégias de conteúdo que contribuem para o engajamento nas mídias sociais dos atuais e futuros estudantes nas universidades? Então, eu apresentei essa proposta aí no mestrado, que foi o que eu desenvolvi nos últimos 2 anos, e eu precisei aplicar essa pesquisa em alguma instituição. E eu pensei, por que não na FATEC, né? Uma instituição que eu conheço, que também eu sei que utiliza as mídias sociais, que tem estudantes em potencial para poder engajar mais, promover um maior engajamento e atrair, né, outros estudantes, outros colegas também para a instituição. Porque essa pesquisa, além de fomentar o desenvolvimento da própria instituição que eu iria pesquisar, ela também serviria para outras instituições. Então, qualquer instituição, seja de ensino ou uma organização privada ou pública, ela pode utilizar essa pesquisa como parâmetro para utilizar as mídias sociais. Então, o objetivo geral, ele consistiu em identificar as estratégias de conteúdo mais apropriadas para o uso das mídias sociais no engajamento. Então, para se chegar, né, nesses objetivos gerais, então eu tracei alguns objetivos específicos
que foi, né, coletar os conceitos sobre a literatura da gestão da informação e mídias sociais. Por quê? Como no TCC, a gente também tem que, o tempo todo, conceituar tudo aquilo que a gente fala, tudo aquilo que a gente expõe. Não é nada copiado e colado, né? Eu acho aí que as professoras aí de metodologia, né, já deixaram bastante evidente isso. Então, a gente que trabalha com a pesquisa científica, a gente visa a ética, né? Então, a gente tem o tempo todo que estar atento aí às normas para ser um bom pesquisador e fazer jus à pesquisa que a gente está desenvolvendo. Então, também, um dos objetivos foi investigar qual tipo de conteúdo existente nas mídias sociais desperta mais atenção nos estudantes. E também identificar os sinais de engajamento. Então, quando eu falo sinais de engajamento, a gente está falando de algumas métricas. O que seriam essas métricas? Quando você vê lá o curtir, o comentar, o compartilhar, isso são sinais que os interceptores, né, que os receptores da informação, eles estão demonstrando engajamento, se eles estão gostando, se eles estão se envolvendo ali com o conteúdo. Então, essas métricas, né, que é observar esses sinais de engajamento, que direciona aí o gestor da informação a gerenciar melhor essa informação, tá? Bom, para eu chegar nesses objetivos, né, responder essas questões aí, foi aplicado um método, porque toda pesquisa a gente tem que pôr um método ali. Então, o que eu apliquei foi o estudo de caso único. Então, como foi aplicado apenas na FATEC, então é um estudo de caso único. Se fosse aplicado em 2 instituições ou mais, então seria o estudo de caso múltiplo. Então, você que vai desenvolver seu TCC, fique atento a isso, né? Porque quando é uma empresa que você vai pesquisar, é estudo de caso único. Quando é mais, é estudo de caso múltiplo, né? Então, aí eu apliquei o estudo de caso único na FATEC e para que eu pudesse chegar nos resultados que eu vou comentar, né, alguns aqui para vocês, então eu tive que fazer a triangulação, porque tem um autor da área, o Win 2010, que ele fala que, no mínimo, para você desenvolver o estudo de caso, você tem que ter 3 fontes de evidência. O que seriam essas 3 fontes de evidência? É você trazer 3 panoramas, 3 formas de você coletar dados. Então, além da pesquisa bibliográfica, né, que é você buscar conceitos de autores, então eu apliquei um questionário, que é a técnica, né, que é uma triangulação. Então, eu apliquei o questionário, a entrevista, e também realizei uma pesquisa documental. O que seria essa pesquisa documental? É pesquisar documentos da instituição, que seriam as próprias mídias sociais, que no caso eu utilizei apenas o Facebook, tá? A entrevista ela foi feita com 2 funcionários da FATEC. Então, foram escolhidos esses funcionários, por quê? Porque eles estão mais ali de frente com o uso das mídias sociais, tá? E também a pesquisa documental, a entrevista com esses 2 funcionários, e também eu quis ver o outro lado da moeda. Então, não é só pesquisar a instituição, eu preciso pesquisar os interceptores. Então, eu fui atrás dos estudantes. Então, eu falei, nada melhor do que a gente querer saber dos estudantes, dos usuários das mídias sociais da FATEC, o olhar deles diante, né, do que eu estou investigando. Bom, então aí, de caráter já de resultados, né, o que eu posso dizer para vocês que o questionário que foi aplicado com os estudantes da FATEC, ele foi para quê?
já para investigar e atingir os objetivos que eu tinha lá de início. Então, eu quis saber que tipo de conteúdo que mais agrada, que tipo de conteúdo que mais, assim, atrai a atenção dos interceptores, tá? Eu estou vendo que algumas pessoas estão escrevendo aí, eu quero agradecer e muito obrigado, viu, por estar aí, atentos aí na minha apresentação. A Fátima Rabá também, uma grande inspiração aí para mim, viu? Tenho muito orgulho dela. E, bom, então, eu fui buscar, juntamente com os estudantes, esses resultados aí, diretamente com os estudantes, que foi para saber que tipo de conteúdo que mais agrada. Então, eu tive que traçar algumas estratégias para poder captar essa informação. Logo mais, eu falo para vocês que essa pesquisa ela foi parar no Canadá. Então, algumas coisas que eu trouxe para a pesquisa foi graças a essa ida ao Canadá, porque a pesquisa estava galgando um caminho, aí eu fui para o Canadá e trouxe uma outra visão para poder desenvolver essa pesquisa. Inclusive, o roteiro do questionário, eu acabei descobrindo assim um caminho melhor lá na Universidade de Sherbrooke, que eu vou comentar já já. Então, eu tracei algumas perguntas, né, que pudesse identificar, eu vou especificar. Por exemplo, eu perguntei aos estudantes qual o tempo de vídeo que eles preferem que seja publicado. E aqui a gente está falando do conteúdo que é publicado no perfil do Facebook da FATEC, certo? Então, assim, para atrair e aumentar o engajamento desse público, que a gente está falando não apenas dos estudantes internos, eu também estou falando dos estudantes em potencial. O que seriam esses estudantes em potencial que pode obter e promover o engajamento com a FATEC? Eu estou falando do público externo. Então, assim, o engajamento é importante principalmente também para o público externo, tá? Então, assim, foi perguntado, né, qual a quantidade, por exemplo, de linhas de um determinado texto que eles preferem. A duração do vídeo, por exemplo, o vídeo, eu lembro, quer dizer, né, eu exponho aqui para vocês, que um vídeo com mais de 1 minuto e meio já não é o que mais se evidenciou que os estudantes preferem. Eles preferem de 30 segundos a 1 minuto. Então, aí a gente percebe que um vídeo muito curto não é interessante e ele não tem a quantidade de informação necessária e suficiente para o interceptor daquela informação construir um conhecimento e absorver aquela informação de uma maneira mais consistente. Então, a gente precisa, assim, de um tempo de um pouco maior, mas também não muito excessivo, porque aí tira a atenção de qualquer um, né? Porque às vezes a pessoa não está com tempo. Então, algumas estratégias aí, em relação também ao horário de publicação, foi um resultado que eu consegui trazer. O horário que as pessoas mais entram nas mídias sociais, no Facebook, no Instagram, é das 6 horas da tarde às 10 horas da noite. Então, eu consegui trazer esse dado porque eu vi que era importante, porque é o momento da instituição disparar uma determinada publicação. Então, naquele momento ali, das 6 às 10 da noite, que é o horário que as pessoas estão mais concentradas ali, é o horário que é mais legal e mais indicado publicar determinado conteúdo, porque vai o quê? Atrair mais atenção desse público. Então,
foi aplicado o questionário para poder ir captando essas informações, entende? Então, também eu abordei 3, né? Que é a quantidade de linhas, né? Então, o texto, as pessoas, elas preferem mais de 4 linhas. Olha que engraçado, né? Porque foi perguntado se elas preferem 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas ou mais de 4 linhas. Então, a maioria das pessoas responderam que elas preferem um texto mais longo. E isso faz sentido. Essa pesquisa ela foi feita no ambiente estudantil, onde nós estamos lidando com pessoas que estão buscando conhecimento, ou seja, pessoas que elas estão por dentro, né, do que está acontecendo, da atualidade. Então, a gente está falando aí com pessoas que estão buscando um nível superior. Mas nesse público aí, que foram os estudantes que eu busquei, então eles veem a importância da informação para o próprio conhecimento. Então, eu vejo por esse lado, tá? Então, assim, um texto que ele é mais longo, então ele traz para você mais informação. Lembro também da pesquisa que alguns conteúdos, eles são mais compartilhados do que outros, né? Então, a gente vê que foto, ela é bastante curtida, é o que mais evidenciou, as pessoas curtem mais fotos do que vídeo, por exemplo. No entanto, compartilhamento de link, né? Porque nós temos aí os tipos de publicações, nós temos as fotos, os vídeos, os textos e os links, né? O link é aquele que te leva para uma outra página onde ele mostra mais conteúdo. Então, lembrando, né, que o texto, ele nunca está sozinho. Toda vez que a instituição ela publica um texto, ele está inserido numa foto ou ele está em um vídeo, tá? Então, aí a gente vê que o compartilhamento de link, ele é o segundo colocado. Então, fica em primeiro a foto, em segundo o link e em terceiro o vídeo. Então, assim, é muito importante ter uma mesclagem de conteúdo em foto, vídeo e link. Então, procurar colocar, às vezes, a mesma informação nos outros lugares também. Porque o link, por exemplo, ele é apenas vamos dizer, uma manchete, né? Ele está ali uma chamada e você só vai saber realmente o que tem dentro se você clicar. Aí ele vai te levar para uma outra página. Agora, a foto já está tudo ali, né? Então, essas estratégias, assim, de você identificar esses fatores, é importante no momento de compartilhar uma informação que atraia mais atenção do público. No trabalho completo aqui dessa dissertação que eu estou mencionando, né, desse tema, vocês podem ter acesso, tá? Vocês podem ter acesso e uma visão mais ampla do que eu estou falando. Tratando-se também da entrevista que eu realizei, que foi feita com 2 funcionários da FATEC, eu posso dizer que os funcionários da FATEC, eles têm conhecimento do conceito de gestão da informação. E quando a gente fala de gestão da informação, a gente está falando do acesso, do uso, do tratamento da informação, do gerenciamento da informação. Então, a gente está falando de Facebook, de mídias sociais, a gente está lidando e se deparando com informação pura. Então, quem está gerenciando essa mídia social, ela pode fazer o uso dessas informações de uma maneira estratégica, né? Então, assim, a FATEC foi perguntado, né, para essas pessoas, para esses funcionários da FATEC, qual o objetivo de usar as redes sociais. Então, a FATEC, ela utiliza as redes sociais para poder oferecer informações importantes para que chegue de uma maneira mais rápida até você, até os interceptores, né, até os estudantes,
e também trazer informação para o público externo, porque a página da instituição pesquisada, que é a FATEC, né, coincidentemente, né, então ela busca atingir um público de maneira mais ampla, de uma maneira mais abrangente, tá? Então, o objetivo, ele é promover o engajamento também, né, principal, além de ele é promover o engajamento por meio do quê? Dessas informações inseridas. E também oferecer informações como datas, né? Datas importantes, por exemplo, data de rematrícula, também quando vai ter um vestibular, então, para divulgar. Inclusive, já falando de uma pesquisa documental que eu realizei, a pesquisa documental nada mais é do que você buscar informações da instituição documentadas. Então, é considerado as informações que são inseridas no Facebook como parte do documento da instituição, porque está ali na memória da FATEC, né? Faz parte ali dos arquivos da FATEC, tá? Alguém escreveu alguma coisa aqui, deixa eu ver, me chamou a atenção. Devo enfatizar também o cuidado que devemos ter com essas mídias, né? Que podem influenciar tanto positivamente quanto negativamente em nossas vidas. Isso mesmo, Carolina. Logo mais eu abordo sobre essa questão que você falou. Então, a intenção da FATEC, ela é favorecer aos próprios estudantes e também o público, né? É um intercâmbio de informações aí, porque todo movimento ali que acontece na instituição, ela pode fazer um melhor aproveitamento, um melhor uso, né, dessa informação. Porque o perfil da instituição, ele possibilita identificar até de que região, de qual cidade que a pessoa ela está acessando. Então, dá para saber se é homem, se é mulher, se é de Marília, se é de Bauru, dá para saber se é dos Estados Unidos, da Argentina, né? Da Espanha, enfim. Dá para saber de onde a pessoa ela está acessando aquela informação. Existe uma ferramenta no Facebook que dá para ter acesso a essa informação, tá? Bom, então, deixa eu só já trazer para vocês algumas considerações aqui, né? A pesquisa, ela pôde trazer, né, assim, em caráter de consideração, que ter um profissional que saiba e que tenha conhecimento sobre as mídias sociais é um fator muito importante, porque não é apenas só jogar uma informação lá para você atrair o seu público-alvo, né? Vamos dizer. Porque numa empresa a gente está falando de cliente. Então, numa instituição de ensino, se ela é privada, acaba sendo cliente também, né? Mas ali, ou de repente até uma pública, né? Mas assim, vamos se dizer que é uma troca, né? Então, o profissional ele tem que saber ter conhecimento prévio da importância do conteúdo que ele está colocando, né? De que forma que está inserindo essa informação. Se está do agrado do público, se está sendo uma informação chamativa e se ela está também atingindo os objetivos da instituição. Porque a instituição ela também objetiva atrair estudantes, como também promover a manutenção dos atuais estudantes, porque uma instituição ela só fica em pé graças aos estudantes, né? Então, é uma troca, né? Então, as mídias sociais ela tem um fator muito importante para poder trazer essa aproximação, porque realmente a pesquisa também mostrou que os estudantes eles se sentem mais próximos da instituição quando
a instituição ela tem ali um entrosamento, uma dinâmica, né? Quando ela trabalha com dinamismo ali, colocando informações que não apenas estão lá no site da instituição, mas também que além de estar no site da instituição, ela também está inserida nas mídias sociais, né? Que, como eu disse no início, né? Que a informação ela chega de maneira mais rápida, que é um dos pontos que os entrevistados da instituição abordaram, que eles querem que a informação chegue de uma forma mais rápida até o interceptor, que são os estudantes. Então, é importante, sim, ter um profissional capaz aí de entender, né, sobre mídias sociais para poder satisfazer e atender melhor os estudantes, né, as preferências aí dos estudantes. Bom, gente, a pesquisa, ela é um pouco grande, né? Eu sei que hoje é sexta-feira, tá todo mundo aí, né, um pouco ansioso aí, porque já é o final, né, dessa semana especial que a FATEC está tendo. Então, eu procurei trazer de uma maneira, assim, um pouco singela, né, trazendo alguns pontos, assim, em relação a essa pesquisa, tá? Bom, então, eu posso dizer para vocês que no mestrado, essa pesquisa, ela foi muito importante, porque durante essa investigação, eu pude ir até o Canadá e poder ter uma visão melhor de outros pesquisadores também, né? Então, aqui eu falo para vocês que a iniciação científica, ela pôde me dar, assim, uma visão muito rica, né? Do mundo acadêmico, né? Do mundo de pesquisa. E eu quero trazer uma dica para vocês, tá? Uma dissertação de mestrado nada mais é que um TCC um pouco mais profundo, tá? É um pouco mais, assim, digamos que, talvez um pouco mais complexo, né? Porque você tem que fundamentar aquilo de uma maneira muito ética, né? Trazendo conceitos de vários autores para poder trazer consistência para aquilo que você está falando, porque todos os termos, né, que a gente fala, por exemplo, gestão da informação, mídias sociais, engajamento em mídias sociais, a gente tem que fundamentar. Então, tem autores aí ao redor do mundo que eles estão defendendo o que é gestão da informação, o que é mídias sociais e o que é engajamento aí, por exemplo, tá? Então, eu busquei estagiar no Canadá. Então, o que foi essa pesquisa? O que eu fui fazer no Canadá? Eu até compartilho essa informação para vocês, porque a FATEC foi minha casa, tá? E eu até me emociono de falar isso. E eu sou o que eu sou graças à FATEC, graças aos professores. E um minutinho. Eu fui buscar mais conhecimento, né? Eu fui buscar, assim, visão de outros profissionais. Então, na FATEC eu tive seríssimos profissionais, um dos melhores que eu já me deparei na minha vida. Então, eu fui buscar pessoas do outro lado, né? Então, eu me inscrevi, tá? Para você que também quer chegar até, de repente, onde eu cheguei, né? Que é possível para todos nós. Então, eu entrei ali no site do governo do Canadá e busquei todas as informações sobre um programa que estava tendo lá. Inclusive, você precisava de ter uma professora do local, ou seja, lá da instituição, para você poder se inscrever. Mas essa professora, ela tem parceria com a Unesp de Marília, uma das professoras de lá. Tem vários professores lá, assim, do Brasil, viu? Então, essa professora, ela entrou em contato com a coordenadora, né? Então, teve algumas pessoas que demonstraram interesse,
E eu acabei me inscrevendo, enviando os documentos diretamente para o Canadá, tá? Não foi a Unesp, assim, que falou, eu escolhi o Everaldo Henrique e vou mandar ele. Não, eu passei por uma seleção, como que eu posso dizer? Estavam inscritos, né, pessoas de todas as Américas, América do Sul, América Central e América do Norte. Do Norte não, desculpa. Do Norte, porque o, o México, né, ele está um pouco mais acima também. Então, teve pessoas do México, teve da Argentina, do Chile, da Colômbia. Então, foram uma competição bastante acirrada. E eu fui selecionado. Meu currículo ele foi acatado, né, por eles lá. Então, acho assim que é aí que a FATEC entra, porque o meu TCC, ele gerou um artigo. A iniciação científica, ela gerou um artigo, eu fiz questão de publicar esse artigo do TCC na FATEC, na revista da FATEC. Sabe essa revista aí que a FATEC tem? Então, ela me ajudou muito, porque constou lá no meu currículo, né, que eu tinha artigo publicado. E eu tinha outros também. Eu tinha artigo publicado na UEL de Londrina, eu publiquei um artigo também, eu tinha artigo em Franca, na Colômbia, e depois, mais tardar, eu tive em Cuba também, mas aí, quando eu mandei, né, essa solicitação para lá, eu ainda não tinha sido publicado ainda. Bom, então, tudo que você faz no decorrer da sua carreira profissional, ele conta muito na hora de você buscar uma oportunidade desse nível aí. Então, eu fui para lá, para a Universidade de Sherbrooke, na província de Quebec, e eu morei lá durante 4 meses, trabalhando ali com um professor doutor da instituição e também com uma professora doutora brasileira que dá aula lá na instituição. Então, o que eu fazia? Mas o que você fazia lá, né? Muita gente fica perguntando, o que você fazia? Bom, eu ajudava, eu dava um auxílio para esse professor como pesquisador. Então, por exemplo, eu não apliquei o questionário aí na FATEC, né? Então, lá ele também aplicava algumas pesquisas, esse professor, ele investigava, buscava algumas informações e eu ajudava ele. Então, eu via como que era o layout da pesquisa dele, porque ele pesquisava a mesma coisa que eu, que é mídias sociais. Então, eu via a forma que ele pesquisava e, ao mesmo tempo, eu trazia esse modelo de pesquisa para a minha pesquisa. Então, foi importante para eu poder trabalhar lá e ver como que é o movimento de uma instituição canadense e trazer essas informações para a minha pesquisa, tá? Então, eu quero trazer para vocês também que esse lugar, ele também me proporcionou a melhorar o inglês, porque durante a FATEC eu tive as aulas de inglês e no decorrer aí da FATEC, nas disciplinas, né, na disciplina de inglês, então, eu sempre pensava, se a gente nunca sabe quando que vai usar o inglês, né? Ainda ontem, um amigo meu me escreveu, né? Ele disse assim, olha, o dia que eu tanto tinha medo chegou, que ele trabalha numa empresa em nível nacional e chegou para ele um aviso que ele teria uma conferência em inglês. Inclusive, chegou um PDF em inglês para ele, que ele tinha, acho que só hoje, para poder apresentar amanhã, uma coisa assim. Conversar amanhã, interpretar aquele PDF. Então, eu sempre tive isso comigo. Eu falei, eu vou prestar muita atenção, né, nessas aulas de inglês para poder um dia utilizar essa informação aí, né, numa hora que eu precisar. E olha, eu só fui para o Canadá porque eu entrei no mestrado. E eu só entrei no mestrado porque eu fiz FATEC, porque eu estudei na FATEC. Então, uma coisa, ela vai trazendo oportunidades para uma coisa, vai trazendo outras coisas, né? Isso que eu quero dizer. Então,
tudo isso faz parte, né? Então, você vai fazendo escolhas para sua vida, então você vai traçando um determinado caminho. Então, eu consegui, assim, muita coisa boa mesmo, estudando lá no Canadá. Eu morei, assim, próximo à instituição, é uma província que chama Quebec. O Canadá, ele tem dois idiomas, né? Então, parte do Canadá ele fala inglês e outra parte fala francês. E eu fui para a parte que fala francês. Ah, Henrique, você sabia falar francês? Não, não sabia falar francês. Mas, assim, no Canadá, por exemplo, do lado que fala na província que fala francês, ali é a primeira língua, mas a segunda é o inglês. E na parte que fala inglês, a segunda língua é o francês. Então, todos os funcionários públicos, obrigatoriamente, eles têm, toda instituição, né, que tem funcionário público, é obrigado ter funcionário que fala as duas línguas, tá? Então, ali eu pratiquei o inglês. Então, eu vi que por mais que eu tenha me empenhado na FATEC, ainda não era o suficiente. Porque eu estudei inglês apenas no ensino fundamental, ou era o ensino médio, na escola pública, e também em aplicativo de celular e na FATEC. Eu não tive inglês em outra instituição. Então, a questão de você pagar uma escola ou não é desculpa, entende? Então, vai de você ir atrás mesmo e aproveitar as oportunidades que você tem na sua mão. Aproveita, tá? Então, eu aproveitei as disciplinas que eu fiz na FATEC, que contribuíram muito para que eu conseguisse desenvolver outras habilidades, tá? Bom, eu já vou encerrar, tá? Acho que eu vou falar mais algumas coisas aí, no máximo mais 5 minutos, tá bom? Não vou tomar muito tempo de vocês. E algumas curiosidades, né? Então, assim, lá no Canadá, eu pude também compartilhar a pesquisa que eu estava fazendo aqui no Brasil. Então, foi realmente um intercâmbio de informação, né? Um intercâmbio profissional, porque aquele professor, ele também aprendeu muito, né? Com a minha pesquisa. Porque eu mostrei um tipo de pesquisa que a gente faz aqui e eu tive acesso ao tipo de pesquisa que eles fazem lá. Né? Lá eles não são muito assim de escrever muito a parte conceitual, é mais ir para a parte prática. Aqui no Brasil visa mais assim a parte conceitual, que é você fundamentar aquilo que você está falando, como também você ir para a parte prática. Eu entendi que a Universidade de Sherbrooke ela é mais voltada para o estilo da FATEC. Por quê? Porque a FATEC ela é uma instituição aí que a gente... Depende do curso, tá? Depende do curso. Porque na FATEC a gente tem gestão empresarial. A gente está falando do quê? De prática, né? A gente tem... Mas na gestão empresarial a gente tem também aqueles que atuam profissionalmente ali na área acadêmica. Então tem os dois, o próprio TCC exige isso, né? A parte conceitual aí de desenvoltura aí da escrita científica. Então, os cursos de ADS, a gente está lidando aí com tecnologia da informação. A mecatrônica, a gente está falando mais da parte industrial. E tem também manufatura. Então, aí a gente está falando mais da parte prática, né? Então, tem um pouco a ver com a instituição que eu fui. Já a Unesp é parte de conceituar, é a parte mais parte científica, né? Então, lá o foco é da ciência da informação, que é o programa que eu acabo, né, de deixar, né? Eu não deixei, porque ainda faz parte de um grupo de pesquisa lá da Unesp. Então, você buscar uma experiência no exterior é muito enriquecedora, né? Porque aqui no Brasil só vai somar com o que você aprendeu aqui, tá bom? Bom, se alguém quiser saber mais alguma informação,
tá? Pode me escrever. De antemão, eu posso falar para vocês que o meu e-mail é ehs.barbosa@unesp.com, @unesp.br, tá? Vou repetir brevemente. É ehs.barbosa@unesp.br. Então, se você quiser ter acesso à minha informação, escreve lá para mim que eu vou responder com o maior prazer, tá bom? E com a maior satisfação, tá? Muito obrigado. Foi colocado o e-mail aí na tela, tá bom? Muito obrigado.